Polícia invade a zona autônoma de Seattle. Será o fim da Shop. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje pela manhã, a prefeita Jenny Durkan ordenou formalmente a polícia a invadir e ocupar novamente a área da cidade em que manifestantes haviam criado a SHOP, Capitol Hill Occupied Protest. A polícia já havia retirado as barricadas de concreto principais ontem e avisado as pessoas para saírem da área. Aparentemente, hoje, efetivamente, a polícia entrou e removeu os manifestantes. Pouco provável, porém, que essa história termine por aqui. Vamos entender isso com calma. Os movimentos do BLM, o Black Lives Matter e Antifa, lá em Trumpilândia, tiveram vários protestos com alto grau de violência. Um dos mais violentos foi justamente ali em Seattle, capital do estado de Washington, na costa oeste americana. Nessa cidade, os manifestantes ameaçaram invadir uma delegacia de polícia, justamente a delegacia de Capitol Hill. A prefeita da cidade ordenou então que a polícia abandonasse a delegacia e deixasse os manifestantes invadirem e ocuparem a área no entorno da delegacia. Assim que a polícia saiu, os manifestantes colocaram tapumes, lixeiras, grades e outros objetos para delimitar o que eles chamavam de CHAZ, Capitol Hill Autonomous Zone, uma região relativamente grande de 6 quarteirões que incluía um grande parque. Num primeiro momento, a região ficou lotada de manifestantes, mas, claro, estava longe de ser autônoma. Tentaram até produzir alimentos de forma patética em uma horta muito mal feita lá no parque. De fato, os manifestantes começaram a viver de doações de pessoas externas. A cidade de Seattle em si é governada por democratas e está cheio de socialistas por lá. Então não faltam sócios para incentivar esse tipo de coisa e ajudar os manifestantes. Posteriormente, provavelmente depois de muita gente apontar para o fato que eles não eram uma zona autônoma, eles passaram a usar o nome de SHOP, Capitol Hill Occupied Protest. A prefeita da cidade adorou a coisa, super democrata, sócia até os ossos. Ela disse que SHOP seria um verão de liberdade e celebração naquela parte da cidade. Olha que maravilha, tudo sem polícia, sem preconceito. A prefeita até colocou depois barricadas de concreto no lugar das barreiras originais para proteger os manifestantes. Olha que lindo. Mas, como é comum em revoluções, principalmente nas de esquerda, a revolução logo desandou para violência e só piorou as coisas. Retiraram o estado e acabaram dando origem a um novo estado, um estadinho naquela região. Um rapper desempregado de nome Ras Simone passou a comandar um conjunto de pessoas que fazia a segurança da área. Lógico, rapidamente eles tiveram a ideia também de cobrar contribuição de moradores e negociantes da região, né? Afinal, se eles estão provendo a segurança, nada mais justo que a população pague por esse serviço, certo? Ou seja, igualzinho qualquer outra máfia. Apesar de toda essa atmosfera de celebração esquerdista, casos de estupro, assalto e outros tipos de violência começaram a crescer na área. Lembre-se, não tinha polícia, só tinha o pessoal do Ras Simone lá. E cada vez mais aumentava a violência na região. Coisa de uma semana atrás, um rapaz de 19 anos foi morto e outro ferido na região. Depois disso, toda noite tinha tiroteio lá. A maior parte dos participantes saiu de lá, bem temendo pela vida, né? Durante o dia ainda havia bastante movimento, mas à noite a região ficava deserta. Imagina as pessoas que moram naquela região, porque lembra, tinham prédios, lojas, escritórios, pessoas que vivem nessa região ali de Seattle. Bem, finalmente alguns proprietários de negócio começaram a processar a prefeitura. No final das contas, a prefeitura deveria garantir a segurança deles, correto? Certamente os clientes desapareceram e as únicas pessoas circulando por ali eram manifestantes jovens com pouca grana. Mas no final, não foi essa a motivação da prefeita para acabar com o protesto. Na segunda-feira, 2 jovens de 16 e 14 anos, negros ambos eles, ainda não se sabe se faziam parte da ocupação ou não, estavam em uma SUV, que não se sabe também se era roubada ou não, quando foram metralhados por seguranças do shopping. Ou seja, não foram metralhados pela polícia, não foi a violência policial que matou eles, foi a violência da própria zona autônoma. Aparentemente não há nada muito certo sobre isso ainda, parece que os jovens roubaram a SUV e tentavam entrar na SHOP com ela, os seguranças acharam que era uma invasão da polícia
e sentaram o dedo, foram mais de 30 tiros. O garoto de 16 que dirigiu o veículo morreu no local e o de 14 que estava no banco do carona ainda está em estado crítico no hospital. Mas olha, ainda não foi essa a motivação da prefeita para acabar com esse protesto. Porque, afinal, para a esquerda vocês sabem, vidas negras importam, mas só importam como plataforma política. A vida negra desses garotos não importavam tanto assim para eles, como foram negros mortos por negros, bem, não encaixa na narrativa, você sabe como é que é. O que realmente fez a diferença, fez a prefeita tomar a ação foi simples, descobrir o endereço dela. E o pessoal do protesto foi lá na casa dela exigir mais ajuda para a Shoppe. Sim, porque você sabe como funciona essa coisa de vitimismo, não acaba nunca. Não importa quantas demandas você atenda dessas supostas vítimas, elas sempre vão levantar uma nova demanda, porque senão deixariam de ser vítimas, certo? A prefeita soltou um comunicado indignado, como eles ameaçaram a segurança dela e da família dela, mesmo depois de ela ter feito tudo por eles para apoiar a manifestação. Lógico, agora que eles estão ameaçando a segurança dela, a coisa ficou séria, se tornou um absurdo. Enquanto os manifestantes estavam ameaçando a segurança só das pessoas que moravam naquela região, foda-se, é só gado, pagador de imposto, só senhor bovino gadoso, quem se importa com isso? Mas agora que começaram a encher o saco da rainha do gado, aí a coisa mudou de figura. A área foi desocupada agora cedo, mas a coisa parece que não vai terminar aqui não, tá? Contas esquerdistas do Twitter já estão convocando para um mega protesto e reocupação da área. Vamos ver quantas confusões mais os democratas conseguem arrumar nisso daí. Trump agradece pelos votos. Nosso ponto libertário eu já fiz no último vídeo sobre essa ocupação. Muita gente pode associar essa experiência com o que nós, anarcocapitalistas, propomos. Afinal, como é que vai nascer o Ancapistão, não é mesmo? Será que a gente não vai fazer um negócio desse tipo? Criar uma areazinha nova? Não, nossa visão é diferente dessa, pelo menos a minha. Evidentemente eu não falo em nome de todos os libertários. Mas a nossa visão é que uma revolução raramente dá bons resultados, e reforço o meu ponto contra o enfrentamento direto ao Estado. Ao contrário, tudo que precisamos fazer é esperar o Estado cair por si só. Nesse meio tempo, tratar ele como qualquer outra máfia, como se fosse um PCC da vida, é a mesma coisa basicamente, e buscar cada vez mais independência dele, buscar confiar apenas em mecanismos privados para manter a nossa segurança, saúde, educação. Veja, não é que você não possa usar tais serviços do governo, afinal você pagou por eles já via impostos, mas o quanto menos você puder depender deles, melhor. Informação descentralizada, autossegregação da sociedade e principalmente a diminuição do custo de transação vão fazer naturalmente o Estado deixar de existir em algum tempo. O importante só é a gente estar preparado para isso. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!